Boa noite para todo mundo, hoje 29 de novembro de 2023 e vamos para o resumão do dia, minha gente. Hoje eu tenho bastante coisa para falar para vocês da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. São várias mini, bem entre aspas, né, coisas que aconteceram ao longo do dia e que geraram volatilidade, movimentações nos mercados. Talvez as pessoas tenham achado os mercados um pouco difíceis hoje, não sei. Mas fato é que bastante coisa aconteceu. Nós vamos falar sobre isso agora. Mas de antemão, como sempre, eu peço para vocês deixarem o like nesse vídeo se vocês gostam do meu conteúdo. Se inscrevam no canal, para quem não é inscrito, ative as notificações para ficar sabendo que eu postei um vídeo novo para vocês e convidem mais gente, né, minha gente, pra gente falar de mercado juntos por aqui. Não é isso? Mas vamos lá. Sim, eu recebi o feedback de algumas pessoas em relação à minha sugestão do vídeo de ontem. E eu acho que de um modo geral as pessoas toparam aí essa questão de conversarmos um pouco, né? De um áudio aí, de repente, na abertura dos mercados para eu poder ajudar. Algumas outras pessoas me trouxeram outras sugestões, mas enfim, eu vou avaliar tudo direitinho. E de qualquer forma, reforço, eu tô num processo de mudança que, enfim, quem já mudou sabe do que eu tô falando, é o ó. Tá me tomando bastante tempo, mas vai dar tudo certo. E aí em janeiro eu já volto com isso tudo formatadinho pra vocês, ok? Mas vamos lá, vamos falar de mercados. Vamos lá, as bolsas da Ásia, elas fecham majoritariamente no negativo, mas mistas, tá? Cada uma, na verdade, teve o seu drive em específico, no dia, na madrugada, né, de ontem pra hoje. Vamos lá, eu vou citar alguns aqui pra vocês. Bom, na Austrália fecha positivo aqui, até divergindo aí dos seus pares asiáticos, principalmente porque foi divulgada a inflação ao consumidor lá, e o CPI da Austrália, ele veio melhor do que o mercado esperava. Isso trouxe um ânimo para as bolsas lá, na expectativa de que o Banco Central australiano não precise subir os juros por lá mais. Eu não sei se vocês se recordam, mas esse ano o Banco Central australiano, ele falhou, algumas vezes no sentido de anunciar que eles não subiriam mais os juros, mas aí depois os próximos dados de inflação mostraram que a inflação não estava controlada por lá e eles tiveram que voltar atrás. E eles fizeram isso não só uma vez esse ano, como duas, né? Então o fato da inflação aí lá, neste cenário que eu comentei com vocês, ter vindo melhor do que o esperado, trouxe um alívio e acabou deixando a bolsa lá no positivo, tá? A bolsa da Coreia tá praticamente no 0 a 0 porque vai ter decisão de política monetária por lá nessa madrugada. Então, a bolsa por lá tá mais em compasso de espera para essa decisão de política monetária. A expectativa é manutenção dos juros. Por lá, nem corte, nem aumento, tá? Mas, de qualquer forma, ficaram em compasso de espera por conta desse drive tão importante para eles lá. Bom, as bolsas da China, né, o Shenzhen, o Xangai, o Shenzhen Composto e o Hang Seng fecharam no negativo, mas em especial para vocês aqui eu vou mencionar sobre o Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong. Ela fechou mais negativa do que os outros, inclusive, principalmente porque o que tem acontecido? A bolsa de Hong Kong, ela tem as empresas de tecnologia, né, listadas nela. E aí algumas empresas de tecnologia estão fazendo teleconferências para divulgar resultados, falar perspectivas de futuro e etc. E algumas empresas, em suas teleconferências que aconteceram nessa madrugada de tecnologia, sinalizaram que as expectativas futuras não são boas, não são tão boas quanto o resultado passado. Isso acabou derrubando não só as empresas que fizeram propriamente a teleconferência, como derrubou todo o setor de tecnologia da China. E esse setor fica listado na bolsa de Hong Kong, que é essa. Por isso que ela caiu mais do que as outras bolsas, tá? E vale salientar, gente, que a gente precisa sempre acompanhar muito as movimentações e os drives que acontecem lá na China, porque o Brasil nós temos a China como nosso principal parceiro comercial atualmente, né? Então, alguma desestabilização, alguma movimentação, algum estresse ou algum estímulo que acontece na China, ele reflete automaticamente na nossa bolsa. Agora, a gente tem que entender o porquê dessas movimentações. Nesse caso em específico, houve um estresse muito mais forte no setor de tecnologia, que não impacta tanto a parceria comercial com o Brasil, certo? É claro que nessa negatividade aqui também tem o setor imobiliário, tá? Que o mercado não tá tão confiante, mas já não tá há muito tempo, né? E aí ele acaba surfando essa negatividade um pouco. Mas assim, a estrela da negatividade aí foi o setor tecnológico por lá, tá? Mas como eu comentei com vocês, o setor imobiliário da China não vai bem e isso acabou mantendo o minério de ferro dentro de uma estabilidade, tá? Ele realiza um pouco da sua cotação de ontem, tá? Mas assim, é muito pouco. A gente pode falar que hoje o minério de ferro se manteve estável, ok? Quando a gente olha para o petróleo foi bastante volátil no dia de hoje. Ele estava no positivo, ele chegou a
ficar no 0 a 0, alguma coisa próxima do negativo ali. Depois ele vira para o positivo de novo no período da tarde, principalmente porque saiu uma break news agora no período da tarde informando que bom, primeiro há a possibilidade do adiamento da reunião da OPEP+, que seria amanhã, mas a princípio há a possibilidade do adiamento. E há rumores de que sim, a Arábia Saudita está convencendo todo mundo lá a fazer novos cortes de produção, tá? E se você diminuir a oferta e a demanda, teoricamente, não é reduzida, né? Ou não a princípio, você tem um aumento no preço da cotação do petróleo. Por isso que a gente tem o petróleo aqui no positivo, agora no final da tarde, ok? Então nós temos commodities mistas no dia de hoje. Quando a gente vem para a Europa, majoritariamente as bolsas estão no positivo por lá. Por quê? Vamos entender. Primeiro, saíram indicadores econômicos lá na Europa no dia de hoje. Saiu o CPI, que é a inflação ao consumidor na Espanha e na Alemanha. E nesses dois locais, a inflação veio melhor do que o mercado esperava. É um alívio para a Europa, já que ela, assim, por muito tempo, muitos meses, eu trouxe isso aqui para vocês, de que a atividade estava fraca, mas a inflação não arrefecia. A atividade estava fraca, mas a inflação não arrefecia. Então, ver a inflação arrefecendo por lá é um bom sinal para o Banco Central Europeu. E isso trouxe positividade para as bolsas. Também saiu confiança do consumidor na zona do euro, mas veio elas por elas, assim, veio bem parecido com o que o mercado esperava. Então, isso por si só não trouxe a positividade para as bolsas da Europa. Foi muito mais relacionada aos indicadores que tinham por lá no dia de hoje. Tá? Além disso, também hoje no período da manhã, as bolsas dos Estados Unidos estavam no positivo. E quando as bolsas americanas viraram para o negativo ou perderam força no período da tarde, as bolsas europeias já estavam fechadas. Então elas não pegaram essa virada americana, tá? E aí se mantiveram no positivo e fecharam no positivo. De qualquer forma, tivemos dados bons lá na Europa. Com exceção, principalmente, eu vou destacar aqui, deixa eu ver se eu estou destacando certo para vocês aqui. Tô destacando aqui a bolsa do Reino Unido, que que destoa das outras, né, que fecha no negativo, principalmente por causa de falas de membros do Banco Central inglês, tá? Eles sinalizaram que eles não têm certeza de que já alcançaram os juros terminal para o controle da inflação. Ou seja, eles no final das contas deixaram as portas abertas lá para novas altas de juros, caso seja necessário. Isso acabou desanimando a bolsa do Reino Unido, que não surfou essa positividade aí e acabou fechando levemente negativa. Ok? Bom, vamos para os Estados Unidos aqui. Tô marcando certinho. As bolsas americanas, minha gente, elas tiveram volatilidade no dia de hoje, tá? Vamos lá. O dia começa bem cedinho mesmo, com um apontamento pela Bloomberg de que sabe aquele investidor bilionário que fez um tweet, que deu uma movimentação no mercado há umas 2, 3 semanas atrás, não me recordo? Pois bem, a Bloomberg informa que esse investidor, ele acredita que o Banco Central americano ele vai cortar os juros antes mesmo do que o mercado espera. O mercado espera o primeiro corte de juros aí, vai lá para maio, junho do ano que vem. Tem gente especulando março e tal, mas, enfim, de um modo geral, o mercado espera maio para frente, vai. E aí esse investidor bilionário, ele sinaliza que não, ele acredita que o juro será cortado no primeiro trimestre do ano que vem. Porque a economia americana vai desacelerar muito rapidamente, o Banco Central americano vai ter que atuar aí cortando a taxa de juros por lá, tá? Ele é um cara respeitado no mercado, assim, a opinião dele importa, né? E aí isso trouxe um certo ânimozinho para as bolsas logo pela manhã, lá nos Estados Unidos, tá? Ficaram levemente positivas, mas no positivo. Bom, no meio da manhã aí foram divulgados alguns indicadores lá nos Estados Unidos, com destaque para o PIB, que veio mais forte do que o mercado esperava. Ou seja, um indicador de atividade dos Estados Unidos, mostrando que a atividade nos Estados Unidos não só está forte, como está mais forte do que o mercado esperava. Vale lembrar que isso é uma prévia do PIB passado, é um dado passado, tá? O mercado continua acreditando que o PIB agora do final do ano, lá do último trimestre, lá dos Estados Unidos, vai sim desacelerar. Tá? Porque o PIB, ele é um indicador, a gente chama, os indicadores econômicos, minha gente, eles podem ser atrasados, ou seja, eles refletem um passado da economia coincidentes, eles refletem a atualidade da economia ou, esqueci a expressão, atrasados, coincidentes ou, poxa, tem um nome, me fugiu a cabeça aqui, até o final do vídeo deve voltar, mas assim, aqueles indicadores que eles olham pra frente,
tá? O PIB, ele é classificado como indicador atrasado, ou seja, ele olha uma coisa que já passou. E o mercado entende que o PIB do último trimestre lá dos Estados Unidos vai desaquecer. Então, assim, o dado veio forte? Veio. Trouxe uma preocupação para os investidores momentaneamente? Momentaneamente, sim. Porém, junto desse dado de atividade forte, são divulgados também os dados de PCE, tanto PCE cheio quanto núcleo. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês, porque eu vi muita gente comentando sobre isso hoje. Esse PCE que é divulgado junto do PIB não é a inflação oficial usada pelo Banco Central americano para tomar a decisão de sua política monetária, que vai ser divulgada amanhã. O PCE de hoje, por mais que tenha a mesma sigla, não é a mesma coisa que o PCE de amanhã, tá? Esse PCE é o seguinte, se a gente analisar de maneira bem macro aí, a composição do PIB de um país, ele é basicamente a balança comercial, os gastos do governo e os consumos das famílias e das empresas, e o investimento privado. Dentro do quadradinho de consumo das famílias, ali dentro deste quadradinho existe a apuração deste PCE que é divulgado junto do PIB, tá? O PCE de amanhã, que vai ser divulgado amanhã, aí sim ele é amplo, ele é muito mais amplo do que isso. Ele vai medir toda a inflação de uma gama de setores, segmentos e tal, e etc., dos Estados Unidos inteiro. Inclusive, ele é muito mais abrangente do que o próprio CPI, por exemplo, tá? Então, só para diferenciar, que eu vi algumas pessoas cometendo esse erro no dia de hoje, só para diferenciar, esse PCE de hoje não é a mesma coisa que o PCE de amanhã. Mas, enfim, fato é que dentro do consumo das famílias, houve uma desaceleração da inflação que fica composta ali dentro do PIB. Então, assim, nós temos a atividade crescendo e este PCE específico no dia de hoje enfraquecendo, tá? Então, trouxe uma primeira volatilidade para os mercados, mas acabaram deixando as bolsas no positivo, tá? Acabaram mantendo as bolsas no positivo. O que aconteceu foi que depois um membro do Banco Central americano, o Barkin, deixa eu confirmar se é ele, mas acho que é ele sim, só para confirmar. É ele mesmo. Ele, em sua fala no dia de hoje, ele desfaz a animosidade da fala do Fed Boy de ontem. Recapitulando com vocês aqui ontem, o Fed Boy que falou no dia de ontem, ele sinalizou pela primeira vez, um membro do Banco Central americano sinalizando pela primeira vez que ele enxerga no horizonte do ano que vem possível corte de juros, caso, nas palavras dele, a inflação esteja controlada em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e etc. Ele enxerga essa perspectiva. Isso trouxe um ânimo para as bolsas ontem, os juros americanos, o rendimento dos juros americanos caíram e por aí vai. Hoje, os membros do Banco Central americano que tiveram fala, tanto ele, o Barkin, né, quanto a Loretta Mester, eles sinalizam que não, que eles preferem deixar a porta aberta para mais uma alta de juros se for necessário nos Estados Unidos, que a inflação ainda não está controlada e que é prematuro, eles usaram essa palavra, é prematuro falar de corte de juros no ano que vem. Então, por mais que a gente tenha aí dados de atividade forte nos Estados Unidos, com o PCE de dentro do PIB vindo fraco, que trouxe aí uma certa positividade para as bolsas naquele instante, o balde de água fria foi o suficiente para tirar a animosidade das bolsas dos Estados Unidos e eles zerarem toda a alta que foi provocada pela divulgação do PIB, que também não foi nada muito super expressivo, não foi uma super movimentação não, tá, minha gente? Mas trouxe aí sua positividade. Vai. Bom, dito isto, agora no período da tarde, lá nos Estados Unidos, foi divulgado o livro Bege, que é basicamente um super relatório que fala aí, que traz um diagnóstico, é como se fosse um diagnóstico de como que a economia americana está. E basicamente esse relatório, ele traz aí que sim, há uma percepção dos distritos de uma desaceleração econômica, de que os empregos, que as pessoas têm ficado mais tempo empregadas, né? Mas não necessariamente que os preços caíram, enfim. Fato é que o livro Bege, de um modo geral, ele enxerga uma desaceleração da economia americana nessa última parte do ano, porém, o relatório não trouxe nada de muito expressivo, nada de muito forte, nada de muito, né, que pudesse aí realmente mudar o rumo, o desânimo que as bolsas sentiram com a fala dos membros do Banco Central americano. Tá? Então, no final das contas, as bolsas americanas, elas continuaram
o seu trajeto de queda depois das falas dos membros do Banco Central americano no dia de hoje, depois da divulgação do livro bege, tá? Inclusive hoje, é importante falar sobre isso. Se a gente olhar na hora da divulgação do PIB, os juros americanos, principalmente a ponta curta dos juros, caíram consideravelmente. Depois, ao longo do dia, elas recuperaram parte da queda, mas ainda assim continuaram no negativo. Mas a ponta curta dos juros americanos caíram consideravelmente. O que isso significa? Significa que se os juros de 2 anos, por exemplo, está caindo bastante, mais do que a ponta longa, então você teria assim... Desculpa. No dia de hoje, a ponta curta dos juros caindo muito mais do que a ponta longa. Então, o mercado interpreta justamente um corte de juros antecipado lá nos Estados Unidos, né, em relação à ponta longa, tá? Só que ao longo do dia isso foi se ajustando com as falas dos membros do Banco Central americano e etc. Fato é que as bolsas dos Estados Unidos acabaram fechando basicamente dentro de uma estabilidade depois das movimentações que tiveram no dia de hoje, tá? Vale lembrar que amanhã a gente tem a divulgação do PCE, né? E, enfim, indicadores importantes por vir aí no finalzinho dessa semana e nas próximas 2 semanas aí, ok? Mas no final das contas oscilou para cima, oscilou para baixo e a gente fecha dentro de uma estabilidade. Bom, aqui no Brasil a gente tem a movimentação da nossa bolsa praticamente seguindo a movimentação dos Estados Unidos, tá? E o nosso dólar seguindo a movimentação do dólar no mundo, tá? O dólar no mundo, ele acabou ao longo do dia ganhando força, principalmente com a fala dos membros do Banco Central americano, tá? Vale lembrar, minha gente, que o nosso dólar em específico, ele ainda tem um fator técnico, que amanhã é a briga da Petax, amanhã é rolagem de contrato do dólar futuro aqui no Brasil. E não pensem vocês que a movimentação da Petax, ela é única e exclusivamente no último dia do mês. As movimentações, inclusive, eu até comentei com uma pessoa hoje que eu, particularmente, gosto de operar muito o dólar um dia antes da Petax. Eu sempre pego movimentos relativamente rápidos, ali, mais longos, assim, né? Eu opero buscando alvos de 20 pontos, são dias que, de um modo geral, eu tenho uma taxa de acerto alta. Mas enfim, então a gente ainda tem esse asterisco aí de fator técnico para o nosso dólar aqui no Brasil, tá? Mas fato é que a gente tem um dólar positivo no mundo inteiro, ele sai do negativo, ele ganha positividade e o nosso dólar não fica para trás. Então a gente tem a nossa bolsa no negativo, mas assim, completamente dentro de uma estabilidade, tá, minha gente? A gente vai, assim, a depender da movimentação de amanhã, obviamente, a gente deve fechar o mês de novembro com a nossa bolsa subindo 11%, alguma coisa próxima disso, a depender da movimentação do finalzinho do pregão de hoje e de amanhã. É muita coisa, é muita coisa. Aí a gente vê uma queda de menos 0,3, poxa, isso não é nada, né? É estabilidade total, a gente interpreta como estabilidade. Bom, e para fechar, falando aqui do Brasil, deixa eu pegar essa partezinha aqui para vocês. Falando aqui do Brasil, a gente não está tendo muita movimentação em Brasília esta semana especificamente, porque temos aí muita gente viajando, né, junto com o presidente Lula aí para a COP28, então ó, dá uma acalmada lá no Congresso, tá? Mas existe a expectativa hoje da aprovação lá no Congresso, tanto da taxação dos fundos exclusivos e offshore, quanto da taxação das bets, que são as apostas esportivas aí, né? Bom, até agora, no final da tarde, quando eu tô fazendo esse vídeo para vocês aqui, houve a aprovação do fundo exclusivo e das offshore, tá? Não houve alteração no texto, então foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, vai para sanção presidencial, tá? E das bets eu não tive notícia até agora, tá? Mas nós tivemos um avanço aí nessa linha de arrecadação que o Ministério da Fazenda tanto conta com o Congresso aí para poder fechar as contas do governo no ano que vem. Bom, além disso, o Ministério da Fazenda segue trabalhando aí num texto bem formatado daquele projeto de subvenção do ICMS, porque da forma como está ele não passaria. Então eles estão fazendo um trabalho aí para fazer algo factível de passar, né? O bom inimigo do ótimo, lá em Brasília principalmente. Mas isso também está em andamento. Sim, deixa eu deixar um alerta aqui para vocês. Amanhã vai ter a Assembleia Extraordinária da Petrobras, porque a Petrobras, também por isso que a Petrobras, mesmo com o petróleo em alta hoje, está caindo, tá? Existe uma expectativa aí dessa Assembleia, tá? Que pode mexer aí com dividendos, que pode mexer aí com a regra de indicação de políticos para cargos dentro da estatal, enfim,
tem que acompanhar essa, para quem opera índice, para quem opera ações, tem que ficar de olho nessa assembleia que vai acontecer no dia de amanhã, tá? Bom, por fim, hoje foi divulgada a dívida pública federal e ela subiu 1,58% em relação a setembro, tá? Existe todo um detalhamento do que aumentou, o que caiu, o que é juros, o que é dívida, certo? Existe todo um detalhamento, mas fato é que dados relacionados ao fiscal do país vêm se deteriorando com o tempo, tá? Então, assim, nós temos uma economia desaquecendo, a arrecadação do governo não atingindo o que ele esperava, o governo gastando mais, e essa divulgação de dados relacionados a fiscal do país tem mostrado uma deterioração e tem trazido preocupação para o mercado de qualquer forma, ok? Por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês aqui. Não, era só a última coisa que eu anotei aqui, era justamente a aprovação dos fundos exclusivos, da taxação de fundos exclusivos e offshore, que eu já comentei com vocês. Certo? Então é isso, assim, voltando aqui no panorama, a gente teve aí, de qualquer forma, uma bolsa bem dentro da estabilidade. Foram várias notícias, né, que eu fui falando aqui com vocês. Por isso que eu falei de várias coisas para comentar, né, mas foram várias notícias acontecendo na Ásia, na Europa, e assim, notícias isoladas, né, que impactam pontualmente uma bolsa de cá, uma bolsa de lá, mas enfim. Mas fato é que trouxe movimentações limitadas para as bolsas, né? Tirando as bolsas da Europa aí que acabaram surfando uma positividade maior e fecharam quando os Estados Unidos virou, nós tivemos aí movimentações limitadas. Amanhã de novo a gente tem, divulgação de drives da semana nos Estados Unidos, principalmente, né, o PCE. A gente tem a briga da Petax no dólar aqui, a gente tem a Assembleia Geral Extraordinária da Petro, a gente tem... Eu acho que ainda tem mais coisa que não me vem à cabeça aqui agora. Então, assim, atenção na operação de amanhã. É o último dia do mês para quem opera, né? Juiz não devolve o mês. Vamos fazer as coisas com responsabilidade. Não é isso? Bom, espero que tenham entendido tudo que eu falei para vocês. Eu espero que eu tenha falado tudo, porque foi bastante coisinha. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo para vocês. Tchau!